meu time esse dia, por isso que eu fiquei marcando você. Vamos lá, Mateus capítulo 12, do 9 ao 14. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim, as pregações, né, de estar seguindo o Evangelho de Mateus, parte por parte, meus irmãos, tem me abençoado de um tanto, tem feito uma diferença em muitas coisas na minha vida, de um tanto, tem inquietado tanto o meu coração, porque eu não percebia muito farisaísmo na minha vida, muita hipocrisia. Meus irmãos, esse Evangelho de Mateus aí, parece que eu nunca tinha lido, parece que eu nunca tinha observado. Eu fico encantado. Não sei se eu consigo transmitir, mas eu estou conseguindo absorver. Deus tem falado muito ao meu coração. Esse texto de hoje, ele fala de um homem da mão ressequida. E aí, o tema que eu coloquei é perseguido por fazer o bem. É incrível, né? Nós olharmos aí no Evangelho, o quanto... se eu olho lá no Velho Testamento, porque paralelamente eu estou lendo agora o Êxodo, né? E eu estou vendo lá o que o povo hebreu fez para ser escravizado. Eles que abençoavam o Egito. Era por meio daquele povo que o Egito prosperou, que o Egito se tornou uma potência naquela época. Aquele povo só fazia o bem. É claro que eles cresciam junto, mas aí eles foram perseguidos e duramente perseguidos, escravizados. Qual foi o mal que Israel fez? Cristo Jesus, que mal que ele fez para ser perseguido desse jeito? O cristianismo, que mal ele traz para esse mundo, para ser perseguido desse jeito? Então, meus irmãos, aí mais uma vez se confirma aquilo que Jesus diz em João: no mundo tereis aflições. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por essas lutas, mas tenham bom ânimo. A igreja sempre vai vencer, a igreja sempre vai prevalecer. E nós precisamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, nos deleitar nele e absorver os ensinamentos do Senhor, né? Eu até quando eu ia preparar o texto aqui, eu pensei, eu vou colocar do 15 ao 21 juntos, né, com esse texto aqui. Mas aí quando eu fui analisando e fui estudando, eu falei, não, parte por parte, um passo de cada vez, vamos aprender. Eu sei que a vida é breve, nós cantamos aqui, né? É como uma onda, e quem já viu uma onda sabe que aquela onda enorme assim, de repente não é mais nada. Nossa vida é passageira assim. Mas nós temos tempo de estudar o Evangelho de Mateus. Espero que ninguém parta antes, sem nós estudarmos todo o Evangelho de Mateus, tá bom? Irmãos, perseguido por fazer o bem. Diz esse texto então, tendo Jesus partido dali, todos encontraram? 12:9 de Mateus. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, dos fariseus, né, dos judeus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Eu escolhi esse tema depois de lembrar de Pilatos, no capítulo 23 e o versículo 22, que diante de uma multidão enfurecida, incitada por esses escribas e fariseus aqui, e eles gritavam a respeito de Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Por 3 vezes Pilatos examinou Jesus.
Por 3 vezes Pilatos interrogou Jesus e perguntou para a multidão: que mal esse homem fez? E o que a multidão falava? Não importa, crucificam, crucificam. Mas Pilatos dizia assim: eu não vejo nele crime algum, mal algum. Crucificam, crucificam. Em outra ocasião, querendo esses fariseus apedrejar Jesus, Jesus mesmo diz lá em João 10:32, eu tenho mostrado para vocês muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Ou seja, aponte um pecado de Jesus, aponte um erro de Jesus. Ah, mas ele deixou os discípulos entrar no campo dos caras ali e colher umas espigas para comer. Isso está na Bíblia, isso está na lei, não tem problema. Tá? Não, é como eu falei aqui do não, estou incentivando você a entrar na lavoura do outro, colher milho na lavoura do outro, sacada de milho, fazer pamonha. Não, eles estavam com fome e teve toda aquela explicação lá. Meus irmãos, simplesmente eles odiavam Jesus, eles perseguiam Jesus, eles queriam prender Jesus, eliminar Jesus. Se não tem motivo, vamos criar motivos, vamos tentar armar uma cilada para ele cair em alguma coisa e nós então podermos condenar Jesus. Esses religiosos, na verdade, eles eram filhos do diabo. Se nós olharmos para João, no capítulo 8, versículo 44, Jesus chama eles de filhos do diabo. Os irmãos, é filho do diabo dentro da igreja. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sei que muitas vezes essas palavras podem ser meio pesadas, né? A gente gostaria de outras, mas é a realidade. Nós temos que tirar as máscaras, nós temos que entender claramente isso. Jesus chamou esses escribas e fariseus de filhos do diabo. Porque você já imaginou, esses caras estavam dentro da igreja, maquinando mal contra Jesus. Não era contra o Clóvis, contra a Solane ou alguém, não. Era contra Jesus, maquinando mal contra Jesus. Olha o tamanho da maldade. E assim tem muitas pessoas dentro das igrejas, sentado no banco, maquinando o mal, como passar por cima, destruir, fazer isso, fazer aquilo. Os irmãos, aqui nós encontramos nesse texto 3 tipos de pessoas frequentando o mesmo lugar. Sinagoga é igreja, seria um templo, mas não com a pompa do templo de Jerusalém, mas era uma igreja construída para o povo se reunir quando eles viviam longe de Jerusalém ou quando não tinham o templo, porque muitas vezes não tinham o templo. Então eles construíam as sinagogas. Existiam 3 tipos de pessoas frequentando a sinagoga. Um deles era Jesus. E, se olhar Lucas 6,6, diz que Jesus foi nesse dia, nesse templo, nessa sinagoga, ele foi para ensinar. Então Jesus foi com o propósito de pregar, de ensinar na sinagoga. Diz também que havia ali um homem de uma mão ressequida, e esse homem foi para cultuar, ele foi para adorar a Deus. Provavelmente ele não sabia que Jesus estava lá. Nenhum dos evangelhos dá dicas de que esse homem sabia, e por isso é que ele foi na sinagoga. Não, ele foi para a sinagoga. E Jesus estava lá naquele dia na sinagoga. Jesus também foi naquela sinagoga naquele dia, porque Jesus ia nas sinagogas, nas cidades onde ele estava. Assim como você lê Atos, você vê Paulo indo para as sinagogas, nas cidades aonde ele chegava. Se tinha uma sinagoga, ele ia para lá. Então, esse homem da mão ressequida estava lá para cultuar a Deus. Tinha nada a ver com Jesus e com os fariseus. Ele estava lá porque era um judeu que estava para cultuar a Deus. E existiam os fariseus e escribas que estavam lá na igreja perseguindo Jesus. Eles iam no rastro de Jesus. Jesus ia para a beira do mar, eles iam lá também. Jesus ia para a sinagoga, eles iam. Jesus ia para casa, eles iam. Ele estava atrás de Jesus, procurando fazer o mal. Então, Jesus estava ali para fazer o bem. Os fariseus, intentando fazer o mal contra Jesus, estava um homem ali, que foi grandemente abençoado por Deus. Não tinha trama nenhuma, ele estava ali, mesmo com o seu grande problema, ele estava ali para cultuar e adorar a Deus. Deixa esses fariseus para lá, deixa eu adorar o meu Deus. Ele não sabia, ele não tinha o conhecimento do Cristo, da vinda de Cristo, do próprio Jesus. É claro que ele já ouviu a respeito dele, os milagres que fez, mas ele estava ali porque ele cultuava a Deus. Tá? E nós temos que, quando nós vamos para a igreja, cultuar a Deus, adorar o Senhor, servir ao Senhor, saber que Ele é o Deus que
abençoa o seu povo que está presente na sua igreja. Então Jesus, ele está na igreja, ensinando, salvando, abençoando. Nós temos que aproveitar o tempo, né, que nós estamos reunidos na igreja. É claro que Jesus está em outros lugares, mas eu digo, é o momento que nós nos reunimos para isso. E Jesus está presente conosco, está presente nesta noite, neste lugar, também para abençoar. Então, no meio da igreja, há pessoas com o intuito de cultuar a Deus, de adorar o Senhor. Não está nem aí. Com a veste dos outros, com o cabelo dos outros, com o atraso dos outros, ele está aqui para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Se pergunta alguma coisa lá, eu não sei. Tá, mas uma coisa eu sei, Deus é maravilhoso, é extraordinário. Então tem pessoas que vão para a igreja com essa finalidade. Mas há também pessoas que vêm e participam com ódio no coração. E não largam o ódio, não largam as rixas, as intrigas, os problemas, né? E vêm para achar defeito, para acusar, e saem com o coração muitas vezes mais duro ainda do que entrou. Porque quando a gente não resolve o problema aumenta, o problema vai evoluindo, vai progredindo. Assim como nós podemos crescer em santificação, nós podemos decrescer em santificação, e os problemas da nossa vida, a dureza do coração vai aumentando. Judas, quando foi chamado por Jesus, foi chamado para ser apóstolo, nós pregamos sobre isso também. E Judas, empolgado, fez milagres, saiu evangelizar, mas a coisa foi tomando outro rumo, a ponto de ele vender Jesus, né? De ele trair Jesus. Então, a pessoa que ela não vem com o propósito de adorar, de cultuar, de servir, ela vai tendo uma cegueira espiritual, uma dureza no seu próprio coração. Uma das coisas que nós vemos aí dos versículos 9 até o 12, a maior parte, né, desse texto aqui, nós encontramos um atrito dos fariseus com Jesus. Fariseus é uma seita, é uma religião dentro do judaísmo como um todo, né? Mas dentro do judaísmo tinha então os fariseus, os saduceus, tinha os essênios e outros mais aí, tá? Mas esses fariseus aí os que mais complicavam a situação, não que os outros eram bonzinhos, né? Mas o que acontece aqui é que Jesus então foi para essa sinagoga, tinha um homem com a mão ressequida, não tinha nada a ver com a história. E esses homens, então, com o intuito de acusar Jesus, eles usam esse homem aqui, e Jesus dá uma grande lição, falando mais uma vez sobre a questão do sábado, que tem coisas que não se deve fazer, mas que não é pecado fazer no sábado, porque você tem que ver o valor maior, o que é mais importante. Eu sei que é muito complicado falar sobre isso, mas tem coisas que, diríamos assim, seria pecado, mas que em determinadas situações não é pecado. Eu só fico nisso, se alguém tiver dúvida, depois a gente pode até conversar, mas é que depende do ponto de vista, depende da colocação, depende do esmiuçar da nossa lei, tá? Talvez nem é isso que a palavra de Deus está dizendo, mas nós achamos que é pecado. Então nós precisamos dar um passo atrás, muitas vezes, e aquietar o nosso coração na presença de Jesus. Vamos aprender com Jesus, aproveitar o Evangelho de Mateus e aprender da fonte, na fonte, com Jesus, beber da água que Cristo dá, daquilo que Ele fornece a cada um de nós. Então os irmãos têm aí, podem ir acompanhando o versículo 9, isso foi num outro sábado, né, Lucas 6,6, ele fala, entrou Jesus na sinagoga, era costume de Jesus ir para a sinagoga, era natural para Jesus ir para a sinagoga, e para a igreja não é uma obrigação. Para a igreja deve ser algo natural, porque nós somos o povo de Deus, devemos nos reunir como povo de Deus. Não há nenhuma novidade aí, né? Jesus ia para a sinagoga. O crente tem que ir para a igreja. Simples assim, é natural assim, né? Versículo 10 diz que achava-se ali, ou estava ali, um homem com uma mão ressequida. E um dos evangelistas, agora não lembro, ele fala que a sua destra, a sua mão direita, era uma mão encolhida, atrofiada, e apesar dessa deficiência, ele não deixava de congregar. Então veja bem, ele estava no lugar certo, na hora certa. Eu não achei em nenhum momento que ele foi
para o templo porque Jesus estaria ali. Mas ele estava no templo, e Jesus também foi naquele mesmo templo, naquela mesma sinagoga, né, naquele mesmo dia. Quantas bênçãos são perdidas quando nós não congregamos? Tá? Não é que a gente perde no sentido que eu tinha e perdi, é perder no sentido de deixar de ganhar mais, de ser mais abençoado. Quantas coisas poderiam acontecer na nossa vida se nós estivéssemos mais na presença de Jesus do que nas tendas da perversidade? Se nós olharmos para esse texto aqui, né, nós vamos entender que as coisas passam muito ligeiro. E nós gastamos a maior parte do nosso tempo envolvido com coisas que nós não vamos levar. Eu estava lá na escola Lígia essa semana, eu, o pastor Luiz Carlos e o Frei Mateus. E aí ele estava falando lá, e falei com o pastor Luiz Carlos, eu falei, nós precisamos aprender muito aqui. Nessa renúncia, de abrir mão. Ele abriu mão de tudo para viver para a causa de Cristo, para o reino de Cristo Jesus. Se tirar ele daqui e colocar na Amazônia, ele vai. Nem casar, eles casam para não ter problema, de a mulher querer ficar mais num lugar, no outro e tudo mais. Tem tudo isso. Tá? O apóstolo Paulo até fala sobre isso. Olha, melhor não casar, daí você está livre para ir para onde você quiser, mas depois que casa, aí você não pode. Eu já queria ir para Rondônia, para o espaço, para qualquer lugar, muitas vezes, mas ela não deixou, então eu tenho que acompanhar ela também. Tá? Mas, meus irmãos, é isso. Esse homem, ele estava ali, apesar das suas deficiências, apesar dos seus problemas, ele estava ali congregando. E nós temos que congregar, estar na presença de Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Mas também estavam ali, os fariseus, não para cultuar, mas para tumultuar, para criar problema. Ao invés de eles absorver, de eles aproveitar. Deus, irmão, que privilégio extraordinário. Jesus pisou uma única vez aqui na terra, viveu 33 anos, mas pregou 3 anos apenas. Ao invés desses homens aproveitar de andar com Jesus durante os 3 anos, eles aproveitaram os 3 anos para perseguir Jesus. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade. E aí depois, quando eu não posso mais ir na igreja, que saudade da igreja. Se eu pudesse ir na igreja, pastor, se eu pudesse ir na igreja. Mas eu não aguento ficar mais sentado lá e tal. E quando podia? Eu não pergunto assim para as pessoas, tá? Mas e quando podia? Pois é. Então vamos aproveitar esse tempo. Vamos nos deleitar nesse tempo, e isso passa. E nós precisamos então ter essa comunhão com o Senhor. Então estavam ali esses fariseus com a intenção, né, de armar ciladas para Jesus, para tumultuar ao invés de cultuar. Com que intenção eu venho para a igreja? Com que propósito eu me coloco diante de Deus? Tá? Muitas vezes nós não precisamos orar por um milagre. Basta estar aonde Jesus está, aonde Jesus age. Basta estarmos ali. Quantos milagres aconteceu sexta-feira aqui? A gente não vê muitas vezes algum compartilhando, mas já teve pessoas que vinham aqui, irmãs mais antigas, lembra, pessoa entrando de muleta na igreja. Os médicos dizendo que não ia andar mais. Hoje está andando. Hoje está andando. Está congregando em outra igreja. E glória a Deus por isso. Encontrei essa pessoa num velório, né? E ali conversei com ela. Falou, não, pastor, estou firme. Na minha casa tem um trabalho de criança. Ela entrou nessa igreja muitas vezes aqui se arrastando. Em sexta-feira. E a igreja orando. E hoje essa mulher está curada. Espiritualmente também. Então, meus irmãos, pelo fato de estarmos aonde Jesus está, nós não precisamos nem pedir, Jesus faz, Jesus abençoa. Esse homem não pediu para ser curado. Observe isso nesse texto. Ele em nenhum momento pediu. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Não é pecado pedir, mas em nenhum momento ele pediu. Tá? Pelo fato de estar ali, ele foi abençoado. Então aqueles judeus querendo armar, para forçar Jesus a cair em alguma falta, eles perguntaram para Jesus, olhando para aquele homem, é lícito curar no sábado? E Jesus respondeu com uma outra pergunta, e esse é um bom método, né, de a gente se livrar de algumas situações e colocar o outro
na situação que ele criou. Eles queriam pegar Jesus e foram pegos na sua própria armadilha. Tá? Então Jesus falou assim, mas se alguém tem uma ovelha e no sábado ela cai numa cova, num buraco, ele não vai tirar? Eles não responderam nada, mas pode tirar. A lei permite. Aí Jesus falou assim, e libertar um homem desse, tem algum problema? É pecado fazer o bem? Então logo é lícito fazer o bem. Que problema tem fazer o bem no sábado? E Jesus falou, estende a mão. Aquele homem estendeu a mão. Jesus perguntou, quanto vale mais a vida de um homem do que de uma ovelha? Então, ele concluiu que é lícito fazer o bem. Os fariseus, eles davam mais valor ao animal do que a uma pessoa. Havia uma inversão de valores, aonde a essência passa a ficar em segundo plano e as coisas secundárias tomam o lugar. Isso muitas vezes no discipulado a gente pergunta, quem é que está no trono da sua vida? No centro da sua vida? São as leis, são as regras, são alguns princípios assim, ou é Cristo que está no centro da nossa vida? Porque se é Cristo, as outras coisas são todas secundárias. E quando Cristo é a prioridade, eu tenho que obedecer a Cristo. Nem religião, nem pastor, mas a Cristo. Tá bom? Então, eu não quero que ninguém se rebele aqui, mas a questão é que nós temos que obedecer a Cristo Jesus. A lei, que era para beneficiar, e nós falamos bastante sobre isso, estava sendo usada aqui para manter um homem no sofrimento, estava tornando-se um empecilho na vida daqueles homens. Os legalistas estão mais preocupados com as tradições religiosas do que com a verdade da palavra de Deus. Uma pessoa, igreja, que não tem compaixão por pecador, que não evangeliza, ele só moraliza e causa confusão. A ociosidade. Pessoa que não evangeliza, que não tem compaixão pelo próximo, só causa problema. Só vai causar problema. Então, tome cuidado, se você não está evangelizando, se você não está levando alguém para Cristo, se você não está compartilhando do Evangelho, talvez você já está causando mais problema do que ajudando. E quando você tem compaixão do outro, meus irmãos, não tem nada. Picuinhas, probleminhas são deixados de lado, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, do que todas as coisas. O texto Isaías, quando Deus diz em Isaías, eu dei a Etiópia por ti, eu dei o Egito por ti, nações foram dadas para que a nação de Israel fosse salva. É digno de honra e eu te amei. Então veja que se Deus amou um ser humano, nós temos que amar também de todo o nosso coração. O pastor Hernandes, ele diz que Deus é Deus de pessoas e não de tradições engenhosamente fabricadas pelos homens. Então Jesus veio para esse mundo para salvar pessoas e não tradições, costumes ou qualquer outra coisa. Se a lei permite salvar um animal, não permitiria salvar, fazer o bem para uma pessoa, então nós devemos pensar que Jesus veio para salvar homens e não animais. Então nós precisamos ser mais misericordiosos como Jesus e menos religiosos como os fariseus. Esse texto mostra claramente isso aqui, esses homens enfurecidos, com ódio no coração. Então, meus irmãos, no versículo 13 aqui, acontece um milagre extraordinário. Então disse Jesus ao homem, estende a mão. Ele estendeu e ela ficou sã. Jesus, na verdade, deu 3 ordens para esse homem e ele obedeceu as 3. Os irmãos que trazem caneta, e é bom trazer caneta e papel para ir anotando, que não dá tempo de folhear. Mas em Lucas 6:8, Jesus diz assim, levanta-te. Aquele homem estava no meio da igreja, no meio do povo, Jesus diz para ele, pode se levantar. Porque os fariseus falaram, aquele homem lá, aquele aleijado lá, da mão ressequida. Jesus falou para ele, fica em pé aí, no meio de todo mundo. Você já pensou? Aquele homem se levantou. Mas se não bastasse ele ficar em pé, Jesus disse assim, vem para o meio. E isso está lá em Marcos 3:3. O homem veio para o meio. E no meio de todo mundo com o olho grande em cima daquele homem, Jesus disse assim, estende a mão. E aquele homem com a sua mão ressequida, encolhida, atrofiada, aquele homem começou a estender a sua mão. E a sua mão foi esticando. E os ossos foram crescendo. A pele foi crescendo.
E eu imagino que aquele homem fez com as duas mãos, né? E a sua outra mão foi se tornando igual à outra. Que maravilha, que coisa extraordinária. Será que um sábado pode impedir uma coisa tão extraordinária dessa? Será que uma lei pode impedir um milagre desse? Será que alguma prática nossa, né, possa impedir algo tão glorioso, a libertação de uma vida, de uma alma, de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está necessitada? Como nós vimos lá, Mateus 20 a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E todos é todos mesmo. É o andarilho, é o fedorento, é o pobre, é o rico, é os todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Eu sou judeu, não sou judeu, brasileiro, paraguaio, não importa para Jesus, é uma vida, é uma alma. Mas nós fazemos separação. Vivemos num país que agora quer separar negro de branco, rico de pobre, índio de mulato, de não sei mais o quê. Para que isso? Se todos têm uma alma com o mesmo valor, por quem Jesus Cristo morreu. Então, nós precisamos colocar o milagre de Deus, as bênçãos de Deus, acima das coisas desse mundo. Quantas pessoas, muitas vezes, ao nosso redor, no nosso meio, no meio da igreja, que está com o coração atrofiado, com a esperança atrofiada, encolhida, não tem mais perspectiva de vida. E aí você traz para aquela pessoa a pessoa de Jesus, e ela pode olhar para Jesus e obedecer a Jesus e ser abençoada por Jesus. Meus irmãos, não tem tradição, não tem nada que deva impedir isso, de Jesus abençoar essas vidas. A Bíblia diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para esses pequeninos que estão atrofiados muitas vezes, com o coração triste, com o coração choroso. Nós precisamos levar uma palavra de ânimo, de esperança. Jesus morreu por você. Se você não era, mas agora você é precioso. Agora você é alguém escolhido pelo Senhor. Então, nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos exercer a nossa fé. Porque Deus vai operar maravilhas nas nossas vidas. Creia e estenda a tua mão para receber a bênção do Senhor. Para tirar o teu sentimento de inferioridade. Para tirar os seus traumas. Para tirar as suas preocupações desnecessárias e excessivas. Para você se deleitar no Senhor, para você receber da parte de Deus cura espiritual, emocional e até física. Se nós compartilhamos aqui é porque Deus opera nos dias de hoje também. Então, meus irmãos, nós precisamos crer, independentemente dos fariseus atormentando, nós precisamos crer e confiar. O problema dos fariseus não é comigo, é com o Senhor. Eu vou prestar conta da minha vida para Deus e eu não vou prestar conta dos fariseus para o Senhor. Então levante dessa situação em que você está e vem para o meio. E vem para Jesus e creia em Jesus e descanse em Jesus e coloque a sua vida diante de Jesus. Porque como nós pregamos já por 2 vezes, Jesus convida, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Do legalismo, da religiosidade, dos costumes e de todas as outras coisas, porque Jesus é quem traz vida e vida em abundância. E por último, meus irmãos, no versículo 14, essas pessoas se retiraram furiosas da presença de Jesus. Quanto mais eles adiavam a se render a Jesus, mais o coração deles se endurecia contra Jesus. E eles se tornavam agora perseguidores de Jesus, tinham um ódio de Jesus. Esses fariseus rejeitaram, taparam os ouvidos, fecharam os olhos e eles então se retiraram. Não para servir Jesus ou para colocar em prática aquilo que viram da parte de Jesus, mas para tramar contra Jesus, para tramar o mal. Quando nós não permitimos Deus quebrantar o nosso coração no culto, nós saímos mais incrédulos, saímos piores do que entramos. Porque diante do ouvir, nós temos que tomar decisões. A quem muito é dado, muito será cobrado. Teve um certo pregador que ele diz assim que não é justo nós pregarmos 2 vezes para uma pessoa, sendo que há bilhões de pessoas que não ouviram nenhuma vez.
Quantas vezes nós já ouvimos? 2? 2.000? Qual é a decisão que nós já tomamos diante disso? Estamos ainda indo atrás de Jesus, dos seguidores de Jesus, para perseguir, para odiar? Tome cuidado, né? Nós não devemos entrar. Se você tem entrado hoje à noite aqui com ódio no seu coração, você precisa deixar esse ódio, porque nós não deveríamos entrar com ódio já. Já deveríamos ter deixado esse ódio para trás. João, em 1 João, ele diz que qualquer que odeia seu irmão é assassino. E o mesmo João, escrevendo em Apocalipse, ele diz que o assassino não tem parte no reino de Deus. Então, se você tem ódio no seu coração, de algum irmão, de alguma pessoa, por alguma questão, você é um assassino. O assassino não tem parte no reino de Deus. É um fariseu. É hipocrisia achar que Deus não está vendo isso, que não está sabendo sobre isso. Então não basta entrar na igreja, é preciso obedecer a Cristo e crer em Cristo. Aquele homem estava lá e ele obedeceu, ele creu, ele estendeu a mão e Jesus assim abençoou. Meus irmãos, Jesus foi perseguido por fazer o bem. Muitos que estão fazendo a obra do Senhor são perseguidos também, tá? Não deveria ser, mas vamos suportar. Ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Nós temos que aprender com Jesus. João 3, ele vai falar sobre isso. Tá? Ele veio movido pelo amor de Deus e usou de compaixão e misericórdia para com cada um de nós. Todos que endurecem o seu coração para Jesus, na verdade estão rejeitando Jesus, opondo-se a Jesus, perseguem a Jesus. É uma palavra dura, mas é a verdade. Perseguem Jesus. E ele mesmo disse, né, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós estamos somando, nós estamos ajuntando ou nós estamos separando? Lembra do texto da Santa Ceia? Quando ele diz que há partidarismo, há grupos, e ele falou assim, eu em parte creio, isso é até bom para poder saber quem é quem no meio de tudo isso aí. Meus irmãos, não sejamos como os fariseus, que amavam mais os preceitos humanos do que a alma humana, do que uma vida humana. Tá? Que frequentavam os cultos, mas não abriam o coração para a palavra de Deus. Do jeito que entravam, saíam. E quando entra e sai do mesmo jeito, na verdade sai pior. Porque tem um conhecimento que vai o acusar, e se ele não tomar a decisão, o juízo será de acordo com aquilo que também já ouviu e aprendeu. Então, meus irmãos, nós precisamos amar mais, aprender com Jesus a amar mais e julgar menos. Entrar para cultuar e não para conturbar, perturbar, causar divisões e problemas. Que sejamos como este homem, que possamos frequentar os cultos. Mas nada de extraordinário vai acontecer. Mas quem diz que tem que acontecer algum milagre sobrenatural? Nós temos que cultuar a Deus, servir ao Senhor, prestar culto a Deus. Foi o que esse homem fez. E ele estava ali, e Jesus também, e Jesus então chamou aquele homem, fica de pé, vem para o meio, estenda a sua mão, e ele foi tremendamente abençoado. Os irmãos já pensaram a vida desse homem depois desse encontro com Jesus? Os irmãos já pensaram na vida dos fariseus depois desse episódio? Que saíram com os corações ainda mais endurecidos? Não queremos julgar os fariseus, mas meus irmãos, provavelmente foram aqueles que estavam ali, ao pé da cruz, ofendendo Jesus, crucificando Jesus e tudo mais. Que nós possamos então estar nos aproximando de Jesus, aprendendo com Jesus e obedecendo a Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e que o Senhor nos abençoe para que possamos sair daqui e colocar em prática na nossa vida aquilo que precisa mudar na nossa vida, para nós não voltarmos aqui em outra oportunidade pior do que nós estávamos hoje. Que o Senhor Jesus transforme, quebrante o nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para nos trazer a redenção, para nos trazer a salvação, a libertação do jugo do pecado, da condenação eterna, do inferno. E nós, ó Deus, somos livres para viver no céu, para habitar no céu. Ajude-nos a caminhar para lá.
Ajude-nos, ó Deus, a olhar mais para a nossa alma. Ajude mais a olhar mais para a alma dos outros do que para as práticas, para as coisas como esses fariseus faziam. Olhando para costumes, para sábados e para tantas coisas. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Faça com que nós possamos, ao invés de dividir, que nós possamos unir, para que possamos então progredir e ainda com mais força, com mais entusiasmo, sem, ó Deus, a influência do inimigo, fazer com que o teu reino cresça através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe e fortaleça a tua igreja, edifique o teu povo e nos dê, ó Deus, a tua graça para mais uma semana de serviço e testemunho na obra do Senhor. Assim eu oro, Pai, agradecido por tudo que o Senhor tem nos dado e por esse momento de culto prestado ao Senhor. E que na próxima oportunidade possamos estar reunidos, seja em célula, seja em culto de oração, seja em culto de jovens, seja na escola dominical, que nós possamos nos reunir para, junto com o povo do Senhor, adorar e bendizer o teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Encerramos assim o culto. Agradecemos àqueles que nos visitam. E eu estarei ali na porta cumprimentando os irmãos.